Súmula número 111 do TST. Equiparação salarial cancelada. Súmula número 112 do TST. Trabalho noturno. Petróleo. Trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, prevista no artigo 73, parágrafo 1º, da CLT. Súmula número 113 do TST. Bancário. Sábado. Dia útil. O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Súmula número 114 do TST. Prescrição intercorrente. É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Súmula número 115 do TST. Horas extras. Gratificações semestrais, nova redação. O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. Súmula número 116 do TST. Funcionário público. Cedido. Reajuste salarial cancelada. Súmula número 117 do TST. Bancário. Categoria diferenciada. Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Súmula número 118 do TST. Jornada de trabalho. Horas extras. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Súmula número 119 do TST. Jornada de trabalho mantida. Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários. Súmula número 120 do TST. Equiparação salarial. Decisão judicial cancelada. Súmula número 121 do TST. Funcionário público. Gratificação de produtividade cancelada. Súmula número 122 do TST. Revelia. Atestado médico. A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Súmula número 123 do TST. Competência. Artigo 106 da Confira, cancelada. Súmula número 124 do TST. Bancário. Salário hora. Divisor. 1. O divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será a 180 para os empregados submetidos à jornada de 6 horas prevista no caput do artigo 224 da CLT. B. 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. 2. Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de turma do TST ou da SBDI. 1. No período de 27 de setembro de 2012 até 21 de novembro de 2016. Conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório, firmado no incidente de recursos de revista repetitivos número TST-IRR 849-83.2013.5.03.0138, desde 19 de dezembro de 2016. Súmula número 125 do TST. Contrato de trabalho. Artigo 479 da CLT. O artigo 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido, mediante contrato por prazo determinado, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º, do Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. Súmula número 126 do TST. Recurso. Cabimento. Incabível o recurso de revista ou de embargos. Artigos 896 e 894, b da CLT, para reexame de fatos e provas.
Súmula número 127 do TST. Quadro de carreira. Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação. Súmula número 128 do TST. Depósito recursal. É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. 2. Garantido o juízo na fase executória. A exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos 2 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. 3. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Súmula número 129 do TST. Contrato de trabalho. Grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Súmula número 130 do TST. Adicional noturno. Cancelada. Súmula número 131 do TST. Salário mínimo. Vigência. Cancelada. Súmula número 132 do TST. Adicional de periculosidade. Integração. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Súmula número 133 do TST. Embargos infringentes, cancelada. Súmula número 134 do TST. Salário. Menor não aprendiz, cancelada. Súmula número 135 do TST. Salário. Equiparação, cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 6. Súmula número 136 do TST. Juiz. Identidade física, cancelada. Súmula número 137 do TST. Adicional de insalubridade, cancelada. Súmula número 138 do TST. Readmissão. Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea, pré-julgado número 9. Súmula número 139 do TST. Adicional de insalubridade. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Súmula número 140 do TST. Vigia. É assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo adicional. Pré-julgado número 12. Súmula número 141 do TST. Dissídio coletivo. Cancelada. Súmula número 142 do TST. Gestante. Dispensa. Cancelada. Súmula número 143 do TST. Salário profissional. O salário profissional dos médicos e dentistas guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de 50 horas, pré-julgado número 15. Súmula número 144 do TST. Ação rescisória cancelada. Súmula número 145 do TST. Gratificação de Natal cancelada. Súmula número 146 do TST. Trabalho em domingos e feriados, não compensado. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Súmula número 147 do TST. Férias. Indenização cancelada. Súmula número 148 do TST. Gratificação natalina. É computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo de indenização, pré-julgado número 20. Súmula número 149 do TST. Tarefeiro. Férias. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão, pré-julgado número 22. Súmula número 150 do TST. Demissão. Incompetência da Justiça do Trabalho, cancelada.
Súmula número 151, do TST. Férias. Remuneração, cancelada. Súmula número 152 do TST. Gratificação. Ajuste tácito. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito. Súmula número 153 do TST. Prescrição. Não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Súmula número 154 do TST. Mandado de segurança cancelada. Súmula número 155 do TST. Ausência ao serviço. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários. Prescrição. Prazo. Da extinção do último contrato, começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. Súmula número 157 do TST. Gratificação. A gratificação instituída pela Lei nº 4090, de 13 de julho de 1962, é devida na resilição contratual de iniciativa do empregado. Súmula número 158 do TST. Ação rescisória. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da Organização Judiciária Trabalhista. Súmula número 159 do TST. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 2. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. Súmula número 160 do TST. Aposentadoria por invalidez. Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei. Súmula número 161, do TST. Depósito. Condenação a pagamento em pecúnia. Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 899 da CLT. Súmula número 162 do TST. Insalubridade, cancelamento mantido. Súmula número 163 do TST. Aviso prévio. Contrato de experiência. Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481 da CLT. Súmula número 164 do TST. Procuração. Juntada, cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 383. Súmula número 165 do TST. Depósito. Recurso. Conta vinculada. Cancelamento mantido. Súmula número 166 do TST. Bancário. Cargo de confiança. Jornada de trabalho. Cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 102. Súmula número 167 do TST. Vogal. Investidura. Recurso. Cancelada. Súmula número 168 do TST. Prescrição. Prestações periódicas. Contagem. Cancelamento mantido. Súmula número 169 do TST. Ação rescisória. Justiça do Trabalho. Depósito prévio. Cancelada. Súmula número 170 do TST. Sociedade de Economia Mista. Custas. Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21 de agosto de 1969. Súmula número 171, do TST. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa. A extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Artigo 147 da CLT. Súmula número 172 do TST. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Súmula número 173 do TST. Salário. Empresa. Cessação de atividades.
Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção. Súmula número 174 do TST. Previdência. Lei número 3.841, de 1960. Aplicação, cancelada. Súmula número 175 do TST. Recurso adesivo. Artigo 500 do CPC. Inaplicabilidade, cancelada. Súmula número 176 do TST. Fundo de garantia. Levantamento do depósito, cancelada. Súmula número 177 do TST. Dissídio coletivo. Sindicato. Representação, cancelada. Súmula número 178 do TST. Telefonista. Artigo 227 e parágrafos da CLT. Aplicabilidade. É aplicável a telefonista de mesa de empresa que não explora o serviço de telefonia, o disposto no artigo 227 e seus parágrafos da CLT. Súmula número 179 do TST. Inconstitucionalidade. Artigo 22 da Lei nº 5107/1966, cancelada. Súmula número 180 do TST. Ação de cumprimento. Substituição processual. Desistência, cancelada. Súmula número 181 do TST. Adicional. Tempo de serviço. Reajuste semestral. Lei número 6708/1979, cancelada. Súmula número 182 do TST. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei número 6.708, de 30 de outubro de 1979. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional, prevista no artigo 9º da Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979. Súmula número 183 do TST. Embargos. Recurso de revista. Despacho denegatório. Agravo de instrumento. Não cabimento. Cancelada. Súmula número 184 do TST. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão. Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Súmula número 185 do TST. Embargos sob intervenção do Banco Central. Liquidação extrajudicial. Juros. Correção monetária. Lei número 6024/1974, cancelada. Súmula número 186 do TST. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Regulamento da empresa. Nova redação Re. 1212003, DJ 19, 2021 de novembro de 2003. A licença-prêmio na vigência do contrato de trabalho não pode ser convertida em pecúnia, salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento da empresa. Súmula número 187 do TST. Correção monetária. Incidência. A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante. Súmula número 188 do TST. Contrato de trabalho. Experiência. Prorrogação. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Súmula número 189 do TST. Greve. Competência da Justiça do Trabalho. Abusividade. Nova redação. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Súmula número 190 do TST. Poder normativo do TST. Condições de trabalho. Inconstitucionalidade. Decisões contrárias ao STF. Ao julgar ou homologar ação coletiva, ou acordo nela havido, o Tribunal Superior do Trabalho exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais. Súmula número 191. Adicional de periculosidade. Incidência. Base de cálculo. Cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens 2º e 3º. E o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Segunda, o adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369 de 1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.
Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Terceira, a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei nº 12.740 de 2012, atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Súmula número 192 do TST. Ação rescisória. Competência, atualizada em decorrência do CPC de 2015. E, se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item 2º. Segunda, acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material, ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da seção de dissídios individuais, súmula número 333, examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Terceira, sob a égide do artigo 512 do CPC de 1973. É juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença, quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Quarta, na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do artigo 512 do CPC. V. A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, calcada na súmula número 333, substitui acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando em tese o corte rescisório. Súmula número 193 do TST. Correção monetária, juros, cálculo, execução de sentença, pessoa jurídica de direito público, cancelamento mantido. Súmula número 194 do TST. Ação rescisória, Justiça do Trabalho, depósito prévio, cancelada. Súmula número 195 do TST. Embargos. Agravo regimental. Cabimento. Cancelada. Súmula número 196 do TST. Recurso adesivo. Prazo. Cancelada. Súmula número 197 do TST. Prazo. O prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação. Súmula número 198 do TST. Prescrição, cancelamento mantido. Súmula número 199 do TST. Bancário. Pré-contratação de horas extras. 1. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. 2. Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Súmula número 200 do TST. Juros de mora. Incidência. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Súmula número 201 do TST. Recurso ordinário em mandado de segurança. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Súmula número 202 do TST. Gratificação por tempo de serviço. Compensação. Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica. Súmula número 203 do TST.
Gratificação por tempo de serviço. Natureza salarial. A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Súmula número 204 do TST. Bancário. Cargo de confiança. Caracterização. Cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 102. Súmula número 205 do TST. Grupo econômico. Execução. Solidariedade. Cancelada. Súmula número 206 do TST. FGTS. Incidência sobre parcelas prescritas. Nova redação. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Súmula número 207 do TST. Conflitos de leis trabalhistas no espaço. Princípio da Lex Loc Executianis cancelada. Súmula número 208 do TST. Recurso de revista. Admissibilidade. Interpretação de cláusula de natureza contratual, cancelamento mantido. Súmula número 209 do TST. Cargo em comissão. Reversão. Cancelamento mantido. Súmula número 210 do TST. Recurso de revista. Execução de sentença, cancelada. Súmula número 211 do TST. Juros de mora e correção monetária. Independência do pedido inicial e do título executivo judicial. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula número 212 do TST. Despedimento. Ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Súmula número 213 do TST. Embargos de declaração. Suspensão do prazo recursal, cancelamento mantido. Súmula número 214 do TST. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade, nova redação. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão A de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. B. Suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. C. Que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º, da CLT. Súmula número 215 do TST. Horas extras não contratadas expressamente. Adicional devido, cancelamento mantido. Súmula número 216 do TST. Deserção. Relação de empregados. Autenticação mecânica desnecessária, cancelamento mantido. Súmula número 217 do TST. Depósito recursal. Credenciamento bancário. Prova dispensável. O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal é fato notório, independendo da prova. Súmula número 218 do TST. Recurso de revista. Acórdão proferido em agravo de instrumento. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Súmula número 219 do TST. Honorários advocatícios. Cabimento. Alterar da redação do item I, e acrescidos os itens 4º a 6º em decorrência do CPC de 2015. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente, a. Estar assistida por sindicato da categoria profissional. B. Comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. 3. São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual, e nas lides que não derivem da relação de emprego. 4. Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil, artigos
85, 86, 87 e 90. 5. Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, CPC de 2015, artigo 85, parágrafo 2º. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. Súmula número 220 do TST. Honorários advocatícios. Substituição processual, cancelamento mantido. Súmula número 221 do TST. Recurso de revista. Violação de lei. Indicação de preceito. Cancelado o item 2 e conferida nova redação na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14 de setembro de 2012. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Súmula número 222 do TST. Dirigentes de associações profissionais. Estabilidade provisória, cancelamento mantido. Súmula número 223 do TST. Prescrição. Opção pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Termo inicial, cancelada. Súmula número 224 do TST. Competência. Ação de cumprimento. Sindicato. Desconto assistencial, cancelada. Súmula número 225 do TST. Repouso semanal. Cálculo. Gratificações por tempo de serviço e produtividade. As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. Súmula número 226 do TST. Bancário. Gratificação por tempo de serviço. Integração no cálculo das horas extras. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Súmula número 227 do TST. Salário família. Trabalhador rural, cancelada. Súmula número 229 do TST. Sobre aviso. Eletricitários, nova redação. Por aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Súmula número 230 do TST. Aviso prévio. Substituição pelo pagamento das horas reduzidas da jornada de trabalho. É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.